no Evangelho de Jesus segundo narrou São Mateus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler o capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 6. E depois nós iremos ler Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11. Se não me falha a memória. Estamos um pouquinho cansados, irmãos. Eu havia falado com o diácono Vandes, hoje pela tarde, que talvez eu iria chegar por volta das 8 horas da noite. E não é hábito meu, irmãos. Eu gosto de chegar assim que o culto começa ou antes do culto começar. Mas nós trabalhamos fora, trabalhamos em Caxias. E a vinda de lá para cá, irmãos, o caminho é longo. E aí, preocupado de chegar 8, eu falei para minha esposa: eu não vou para casa. Você vai trazer a roupa e no meio do caminho vem me arrumando. E eu vim me arrumando no meio do caminho, irmãos. Uma hora eu botei o blusão, outra hora eu botei o sapato, e me arrumando no meio do caminho. Amém? Para chegar aqui mais cedo possível, tá? Se achou o Evangelho de Mateus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre oração, tá, irmãos? O culto é sobre oração, nós vamos nos prender e ser obediente à temática da igreja. Vamos falar sobre oração. Mateus capítulo 6, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imagino que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de tudo que tendes necessidade, antes mesmo que pedir. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 11. Vamos fazer a leitura a partir do seu primeiro parágrafo, ou primeiro versículo. Se achou aí, diga amém. Diz assim o primeiro versículo: Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos, ou aos discípulos deles. Então ele passou a ensiná-los: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E os irmãos sabem o restante, podemos assentar, dando glória ao Senhor Jesus. Irmãos, como é importante orar, como é necessário orar. No Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, eu tenho a certeza que você sabe o que está escrito lá. Diz assim o Senhor para Jeremias: Jeremias está preso diante de uma dificuldade muito grande, diante de uma adversidade muito grande. Em meio à adversidade vivenciada, ele vai provavelmente indagar o Senhor: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que por eu pregar, fazer a tua vontade, e a consequência disso é a prisão? Diante desse contexto, Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O que o Senhor está falando para Jeremias é: Jeremias, existe coisas ao seu respeito escondidas em mim, e que só virão à tona, só aparecerão à medida que você clamar, à medida que você orar, à medida que você se entregar à oração. Existem coisas ao seu respeito escondidas em mim e que você não sabe. Você só tomará conhecimento depois que você iniciar uma vida, uma campanha de oração. Quando você começar a orar, quando você começar a clamar, eu vou te responder e eu vou te anunciar coisas grandes, não pequenas, coisas firmes, não passageiras, que você não sabe. Mas para isso acontecer, você precisa clamar. Mas para isso acontecer, você precisa orar.
Mas para isso acontecer, você precisa renunciar ao seu conforto. Você está comigo? Diga glória a Deus, irmão. Pastor, por que você usou dois textos dos evangelhos? Só Mateus bastava, mas o Senhor nos levou ao evangelho de Lucas. Tem um propósito, irmão. Por que eu usei os dois evangelhos? Porque o evangelho de Mateus já inicia com Jesus ensinando os discípulos a orar. Então, Mateus já dá início à conversa dizendo assim: vós, porém, quando orais, faça isso, isso e isso. Lucas não. Lucas ele é mais detalhado. Lucas, na verdade, ele é mais detalhista, talvez por ser quem foi, irmão. Médico, um historiador, alguém que gostava de ver as coisas nos seus mínimos detalhes. Lucas vai dizer que Jesus ensinou os discípulos a partir da iniciativa dos discípulos. Os discípulos vão observar que Jesus está orando. Jesus, após orar em um determinado lugar, após se entregar a uma vida de oração, após buscar intimidade e relacionamento com Deus, os discípulos estão observando isso, e quando Jesus acaba de orar, eles vão até Jesus e vão dizer: mestre, nos ensina a orar, assim como os discípulos do João também são ensinados. Lucas vai dizer, irmão, que Jesus só vai dar para eles o ensinamento depois que eles mostram para Jesus que quer ser ensinado. Jesus não dá nada para ninguém se não houver desejo legítimo. Jesus não dá nada para ninguém se Jesus não vê um anseio legítimo. Jesus não ia ensinar a orar para alguém que não deseja orar. Então, meu irmão, Jesus não dá pérola aos porcos. Jesus só dá para quem quer receber. Quando Jesus descobre que eles estão desejosos para orar e pede Jesus para ensiná-los, aí Jesus vai ensinar. Jesus não queria que simplesmente os discípulos orassem. Jesus queria que eles desejassem orar. Jesus queria que a oração na vida deles fosse algo que eles tivessem paixão, fosse algo que eles sentiam desejo, não algo voltado por obrigação. Meu Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Até porque uma oração aponta para relacionamento. Porque oração é na nossa linguagem, mas numa linguagem mais prática e mais compreensiva. Orar é dialogar, orar é conversar, orar é se comunicar. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E é ruim conversar com alguém que não quer conversar com a gente. Você entende? Diga amém, irmãos. É ruim entrar num diálogo aonde a outra parte não quer diálogo, aonde a outra parte não quer intimidade, aonde a outra parte não quer comunicação. Aí não vai ser diálogo, vai ser monólogo. Jesus não queria que houvesse monólogo no relacionamento do discípulo para com Deus. Então, quando Jesus vê desejo neles, aí Jesus vai ensinar. Você entende? Diga amém, irmão. Então a oração é relacionamento, é comunicação. Josué Gonçalves, falando para casal, irmão, ele vai dizer que a ausência do diálogo na vida do casal, ele apresenta um sinal. E qual é o sinal? O sinal é de que esse casal está à beira do colapso. Esse casal está prestes a morrer, se já não morreu. Porque o silêncio é a linguagem dos mortos. Só quem é morto não se comunica. Só quem é morto não emite som. Só quem é morto não conversa.
Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eu e você estamos vivos! Oh, glória! E porque não nos comunicamos? E porque não nos relacionamos com Deus? Oh, meu mestre, aleluia. Para que o nosso relacionamento com Deus, irmãos, venha ter vitalidade, precisamos se comunicar. Linguagem de crente, precisamos orar, precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos viver uma vida mergulhada, oh glória, na oração. Quem está compreendendo, diga glória a Jesus. Aí como o discípulo pergunta, mestre, nos ensina a orar como convém. Aí Jesus prontamente, rapidamente, sem adiar, sem deixar para o outro dia, oh glória, meu irmão, Jesus não se deslocou para outro lugar, Jesus não marcou para o dia seguinte, na hora, imediato, Jesus vai ensiná-los. O que Jesus está nos ensinando é que oração não pode ser deixada para amanhã, oração é para hoje, oração é algo urgente, precisa ser imediato. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Não, Pedro, eu não vou te ensinar amanhã. Tiago, eu não vou te ensinar amanhã. João, não vai ser amanhã, vai ser agora, vai ser hoje. Na verdade, você já deveria ter vivido isso. Você está entendendo, irmão? Precisamos estar com uma vida vital com Deus. Isso só é possível através da oração. Isso só é possível através do relacionamento. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus começa a ensinar. Aí Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus: vós, porém, quando orares, ele está dizendo a palavra na primeira pessoa do plural. Vós, porém, quando orares, ele está dizendo, a oração e a vivência de oração não é só para um dos discípulos, é para todos os discípulos. Pedro tem que orar, Tiago tem que orar, o pastor tem que orar, o diácono tem que orar, os membros têm que orar, departamento da ação social tem que orar, departamento de família tem que orar, ministério de louvor tem que orar, o pai tem que orar, a mãe tem que orar, os filhos tem que orar, a igreja tem que orar. Nós precisamos orar, irmão. O ensinamento é para todos nós. O ensinamento é para mim, é para você. Você está entendendo? Diga amém. Vós, porém, quando orares, façam assim: entra no vosso quarto. Aí Jesus falando para os discípulos: oração não pode ser algo feito com meia boca. Oração aponta para a intimidade. Por isso a ideia é entrar no quarto. Por isso a ideia entra no quarto. É Jesus falando para o discípulo: oração significa ter intimidade, oração significa estar próximo, oração significa estar junto, oração significa sair da distância e vir para a aproximação. Oh glória a Deus! Só é próximo quem ora, só tem intimidade quem ora, só tem relacionamento. Quem ora? Quem ora? Quem ora? Oh, glória a Deus! Às vezes, abrimos a nossa boca para liberar palavras bonitas, irmão. E ao abrir falamos: eu tenho intimidade com Deus. E ao abrirmos nós falamos: eu sou íntimo de Deus. Mas passamos o dia todo sem se relacionar com Ele. Passamos às vezes a semana toda sem
relacionar, irmãos. Meu Deus. Só pensar na vida de um casal, irmão, fica sem graça. Eu me relacionar com a pastora, com a minha esposa, com a ausência da comunicação, fica sem sabor o relacionamento, fica sem graça o relacionamento. O relacionamento fica, como diz por aí, sem sal, irmão. Rapidinho acaba, esfria, entre colapso, sucumbe. Rapidinho dá ruim. Oh glória! Para ficar gostoso o negócio, para o negócio ficar envolvente, oh glória a Deus, tem que haver comunicação. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Precisamos abrir a nossa boca. Ah, pastor, você tem som? Não. A boca da alma, a boca das nossas emoções. Você entende? Diga amém. É tão fácil se comunicar com Deus, irmãos. Davi vai nos ensinar isso em Salmos de número 139. Ele vai dizer: Senhor, antes que haja uma palavra na minha boca, que tu já conheces. Davi está dizendo: você não precisa de som. Davi está dizendo: Senhor, tu é aquele que me sonda. Tu é aquele que me conhece, sabe quando assento e quando me levanto. De longe entende todos os meus caminhos. Oh, glória a Deus. Meu irmão, não tem dificuldade de se relacionar com Deus. Para Deus você não precisa procurar as melhores palavras. Não as melhores. É as sinceras palavras. Oh, glória a Deus. Abre a tua boca, o teu coração, do teu jeitinho. Oh, glória. E do teu jeitinho se comunica com teu Deus, mas a despeito da simplicidade, não deixa de se comunicar. Aleluia. É necessário orar. É necessário orar. Entra para o quarto e depois ora. Não, é intimidade, ninguém precisa saber. Fecha a porta. Você entende? Diga amém. Aí tem quem ora, mas deixa a porta aberta, irmão. Há quem ora, bota nas redes sociais que está orando. Há quem ora, coloca no zap que está orando. Para quê, irmão? A oração é para um Deus que está em secreto. E o Deus que vem em secreto é Ele que vai te recompensar. Não precisa ninguém saber, oh glória, mas é necessário você fazer. Porque todo mundo sabe, talvez, algo que você não faz. Mas porque ninguém tem o poder de saber, você paga de que está vivendo uma vida de oração, quando na verdade não está. Vou melhorar aqui, irmãos, a colocação. Nós, às vezes, falamos aquilo que não vivemos, para passarmos para aquele que nos assiste que somos, o que de fato não somos. Então, por isso Jesus está ensinando, nada de se amostrar quando orar. Aleluia. Nada de enfeitar quando orar. Não. Entra no teu quarto. O relacionamento é teu com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o Deus que está em secreto, e o Deus que vem em secreto, te recompensará. Não precisa de ninguém saber o que você está fazendo, mas é necessário fazer. Você entende? Diga amém. Amém. Hoje, nós vivemos um tempo que a gente acha que existe mais efeito em mostrar que se faz do que fazer. Porque, na verdade, nós queremos aplausos, nós queremos elogios, nós queremos ser enaltecidos. Por isso que mostramos quando na verdade não somos. Oh, glória a Deus. Mas a comunicação, meu irmão, a linha da comunicação, ela tem como perspectiva alcançar o céu. É para Ele que tem que ser mostrado o que está sendo feito, porque é Ele que vai nos recompensar. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia. Por isso que vemos pessoas, irmãos, que ela não emite um som na igreja, ela
comigo pode ser só performance. Mas aquela pessoa ali quietinha está na essência, orando, buscando, se conectando, se envolvendo. Ninguém está vendo, ninguém está assistindo. Oh, meu irmão, não precisa, é dentro do quarto, é com a porta fechada. Puxa ele, porque ele vai te honrar. Aleluia! Você entende? Diga glória a Deus. Aí ele vai dizer: fecha a porta. Entra no quarto, fecha a porta e depois orais assim: Pai nosso que estás no céu. A primeira colocação é entender que aquele com quem eu estou me comunicando é o meu Pai. É o meu Pai? Não, irmão, nosso Pai. Fala para o teu irmão: não é meu. Fala para o teu irmão: é nosso. Só pode ser meu. Fala para ele: só pode ser meu se eu aceitar ser seu irmão. Eita glória! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto aqui é entender que Ele é Pai. E se Ele é Pai, eu estou na qualidade de filho. E pai que é pai merece, precisa e tem que ser honrado. Oh, glória a Deus! E filho que é filho tem que honrar. Aleluia! Está lá o primeiro mandamento com promessa: honrai teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem. E o mandamento está dizendo de pai terreno. O que fará o Pai Celestial, irmão? Se você honra o teu pai e tua mãe, o que na verdade tem que ser feito, honre a Deus de uma forma duplicada. Oh, glória a Deus! Nós precisamos honrar o Senhor. Aleluia! Quem está comigo, diga glória a Jesus. Deixa eu só achar o texto aqui, irmãos. Me perdoe usar o celular, tá? É porque eu vim num ônibus e Deus foi falando comigo. Eu fui anotando aqui no bloco de anotação. Para mim não errar a referência aqui, ó. O texto está, não precisa abrir não, está em Mateus 15, versículo 8, versículo 9. Jesus vai dizer o que disse Isaías: esse povo só me honra com os lábios, mas o vosso coração está distante de mim. É sem performance, mas é na essência. Se Ele é Pai, eu preciso honrar, mas não é performaticamente, não é com performance, é na essência. Amém? Alguém lá estava dizendo glória a Deus, alguém lá estava dizendo aleluia, alguém lá estava verbalizando, emitindo som, mas na essência, no caráter, no comportamento, na vivência, não estava honrando o Deus que estava glorificando. Então a Bíblia está dizendo: honre ao teu Deus, honre o teu Pai, honre ao Senhor, mas na essência. Aleluia! Glória a Deus! É honrar na essência, irmãos. Eu acho que o São Francisco de Assis vai dizer, talvez não tenha nada a ver, irmãos, mas tem que encaixar aí. São Francisco de Assis vai dizer assim, ó: pregue a palavra a todo tempo, se for necessário, fale. O que ele está dizendo é: pregue com a sua vida, pregue com o seu estilo de vida, com o seu comportamento, com o seu caráter. Só se for necessário, você fale. É honrar o Senhor é viver, meu irmão, com um caráter íntegro. Honrar o Senhor é viver de uma forma, irmão, decente, comportada. Oh, glória a Deus! Eu preciso mostrar, oh, aleluia, quem é o meu Pai, e vão ter noção de quem é o meu Pai, a despeito a partir de mim. Eu sei quem é o teu pai, eu sei que ele é um paizão. Só de ver o comportamento dos filhos, eu consigo ter noção de quem ou como é o seu pai. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Quando olham para você, quando olham para mim, irmãos, quando olham para nós, qual é a conclusão que tiram de Deus? De que forma veem Deus a partir da minha vida e do meu comportamento, a partir
partir do meu exercício de vida, meu irmão, qual é a conclusão que chego de Deus? É sobre isso que a palavra está dizendo, irmão. É nós entendermos que Ele é nosso Pai. E como Pai que é, precisa ser honrado. Não é com os lábios, com a boca. Fala para o teu irmão, é com a sua vida. Não, para não ficar no singular, falar para ele, com a nossa vida. Nossa. Amém? A palavra é para mim e para você. Com a nossa vida. Pai! Primeiro, entender que Ele é Pai. Aceitar a sua paternidade. E viver de acordo com o seu ensinamento e de acordo com a sua criação. E viver de acordo com a sua educação. É fazer o que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores. Meu não. De Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É viver dessa forma, irmão. Entendendo que Ele é Pai, eu sou filho. Eu preciso puxar meu Pai. Eu preciso ter características do meu Pai. E entender que Ele não é só meu Pai, é Pai nosso. Essa oração aqui é oração modelo, irmão. É oração base. É oração base. Toda a nossa oração tem que estar contida com esses elementos. Não precisa ser igual, mas tem que estar contida esse elemento. Então, nas nossas orações e comunicação com Deus, precisamos entender que estamos comunicando com aquele que é Pai. E não é só meu Pai, é o meu Pai, Pai do pastor, Pai do diácono, Pai do membro mais novo aqui dessa igreja. Oh, glória a Deus, Ele é nosso Pai. E isso, meu irmão, nos empurra a viver uma vida de comunhão. Uma vida de fraternidade, amém ou não amém? Amém. Eu preciso entender que se eu não tenho comunhão com meu irmão, essa oração para mim não serve. Amém? Eu preciso estar em comunhão. Glória a Deus. Eu preciso amar o meu irmão. Irmãos, uma hipocrisia chamarmos Deus de Pai e olharmos para aquele que está do nosso lado e falar que não é meu irmão. Senhor, somos irmãos. E essa oração só funciona. Ela só é uma realidade em minha vida. Eu só posso abrir a minha boca para orar ela se eu entender que aquele que está do meu lado é o meu irmão. Então eu preciso entender que Pai nosso que estás no céu, irmão. Eu preciso entender que Ele está numa posição superior à minha. Oh glória! Então quem dita a minha vida é Ele que está lá em cima. É Ele que dá morte. É Ele que dá a direção. Oh glória a Deus! Ele está nos céus e eu estou na terra. Glória! Pai nosso que estás no céu, a condição dele é superior à minha, elevada a minha, oh glória a Deus. A ordem, fala para o teu irmão, a ordem vem de lá. A ordem vem de lá. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A gente precisa entender isso, irmãos. Às vezes dá vontade, né, de fazer o que a gente quer fazer. Às vezes dá vontade de dar, irmãos, confiança, ou se subordinar à voz do nosso coração. Dá vontade, porque nós somos cheios de vontade, irmãos. Mas tem que vir de Deus a direção. E a vontade de Deus é boa, é verdade e perfeita, mas no momento parece que não é. Né? Parece que a vontade de Deus, na verdade, tem como consequência me fazer sofrer. Tem como consequência me fazer sentir dor. Mas a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, irmão. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivenciando, eu não sei quais são as águas que você tem experimentado, eu não sei, irmãos, mas se você estiver em Deus, oh glória a Deus, isso tudo que está acontecendo vai cooperar para o seu bem, será para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Deus irá te honrar. Você crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou terminando. Mandaram um recado para Jesus, irmãos. O recado veio lá de Betânia. Aí disseram para Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo.
Jesus, depois de ter ouvido isso, a Bíblia vai dizer, segundo João, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E depois de ter ouvido isso, ficou 2 dias no lugar onde estava. Só que o texto vai dizer que Jesus amava. A Bíblia vai dizer que eles eram íntimos de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles tinham um relacionamento com Jesus. Mas o fato de eu ser íntimo, o fato de eu ter relacionamento, isso, irmãos, não me imuniza, me dá a imunidade de não passar por dificuldade. Mas a despeito da dificuldade que eu passar, em Deus tem propósito. Você entende? Diga amém. Deus não faz nada aleatório. Tudo que Deus faz é debaixo de um propósito. Você não entende agora, você não entende hoje, mas amanhã tu entenderás. Aleluia. Amanhã tu entenderás. Tudo no início parece estar confuso, tudo no início parece estar embaçado, parece estar ofuscado, que havia uma base bíblica. A Bíblia vai dizer que não chovia por 3 anos e meio em Israel. Deus vai dizer para Elias: avisa para Acabe para aparelhar o seu carro, porque eu vou mandar chuva. Elias vai dizer para Acabe: arruma o teu carro, vai chover, vai embora. E ele vai para o Carmelo para orar. Chega no Carmelo, ele dobra o seu joelho, coloca a sua face entre os seus joelhos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que antes de chover, o céu se enegreceu, o céu ficou cinzento e embaçado. O cenário que estava pintado era cinzento. O cenário que estava sendo pintado era amedrontador. O cenário que estava sendo pintado era monstruoso. Tudo escuro, embaçado, difícil de enxergar. Mas foi esse sinal que teve que acontecer para que a chuva descesse. De repente é a realidade que você está vivendo. Você olha para a tua vida, tudo embaçado, tudo escuro. Não dá para enxergar nada, não dá para entender nada. Está tudo confuso. Oh glória! Mas Deus me trouxe aqui para dizer que tem propósito nisso tudo. Aleluia. Você crê, diga amém. Deus vai fazer. Então ele manda o discípulo entrar, manda o discípulo entender que ele é pai, mas que não é pai só de um, é pai de todos, e que ele está no céu e vai continuar o ensinamento. Santificado seja o teu nome. Oh glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o Deus com o qual nos relacionamos é santo. E o Deus que é santo requer dos seus, fala para o teu irmão, santidade. Fala para o teu irmão, santidade ao Senhor. Eu sei que o seu pastor é muito inteligente, irmãos. Ele já te ensinou o que é santidade. Mas como eu estou pregando, para não ficar incompleto, eu tenho que falar também. Santidade significa separação. Né, irmãos? É entender que agora eu sou de Deus, não sou do mundo. Romanos capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O assunto é tão sério que ele está rogando. O assunto é tão sério, Diácono Vannes, que ele está implorando. Ele está insistindo, pedindo mais de uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia, meus irmãos, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, eu vos rogo que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que esse é o vosso culto racional. Estou falando, pastor ensino? Porque esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O original é: não vos moldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Metanoia, mudança de mente. Para quê, pastor? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem pessoas, não a gente, irmão, não nós, mas tem pessoas que nunca vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Não apresenta-se como sacrifício vivo, santo e agradável. O que a Bíblia está dizendo é: Deus tem que olhar para mim e fazer assim, ó, cheirar. E como cheirar, ver o cheiro de Malbec.
Eu só conheço esse. Que cheiro bom, irmão. Deus tem que olhar para a minha vida como um sacrifício lançado no altar e sentir cheiro suave. O cheiro tem que estar agradável às narinas de Deus. Aleluia! Você viver uma vida de santidade, de purificação. Aleluia! Uma vida de integridade diante de Deus. Mas pastor, a vida está tão difícil, a vida está tão complicada, e vem o Senhor falar de santidade. Não dá para viver debaixo de santidade quando tudo está dando errado. Dá sim, irmão. Evangelho de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Havia lá em Israel um casal de sacerdotes. O homem chamava Zacarias, a mulher chamava Isabel. O texto vai dizer que eles viviam uma vida irrepreensível diante de Deus. Porém, ambos eram avançados de idade. Isabel era estéril. Olha só, havia esterilidade. Como já se não bastasse esterilidade, os dois tinham idade avançada. Se a esterilidade viesse ser sanada, tinha mais dois problemas: a idade avançada dos dois. Mas se Deus diminuísse a idade dos dois, porque Deus é Deus, havia esterilidade. Mas a despeito dos problemas, vivia uma vida irrepreensível diante de Deus. E o pastor falou aqui que no culto Deus pode te abençoar. Eu peguei essa palavra, pastor. A Bíblia vai dizer que em meio ao vendaval, caos, esterilidade, idade avançada, foi lá o casal com idade avançada para o culto. Oh, glória a Deus! Foi para o culto cultuar ao Senhor. Chegou lá, irmão. Oh, alguém tem que entrar lá no Santo dos Santos lá para poder oferecer incenso. Vamos nossa sorte. A sorte cai na casa de Zacarias. Zacarias, tu não tem filho. Zacarias, tu tem idade avançada. Zacarias, tu é uma mulher estéril. Mas a despeito disso, tu tem que exercer ofício. Quando ele está exercendo ofício, a Bíblia fala que Gabriel desce. À direita do altar do incenso vai dizer: Zacarias, não tema, a tua oração foi ouvida, tua mulher gerará, tua mulher ficará grávida, tua mulher dará luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ele será motivo de muita alegria. Deus vai te fazer gerar. Não só gerar, tu vai dar luz. Glória a Deus. Você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Mas fala pro teu irmão, tem que vir para o culto. Fala para ele, tem que ser santo. Aleluia. Senão, não acontece, irmãos. Como diz por aí, nunca será, né, pastor? Nunca será. Amém ou não amém? Caminhando para o final, irmãos. Santificado seja o teu nome. Diz a oração: venha a nós o teu. Venha a nós o teu. Não é o nosso, e a ele. É o dele que tem que vir a nós. Mais uma vez, sendo redundante, é dele que parte a direção. É dele que parte a diretriz. É dele que parte o norte. Não tem nada a ver comigo, com você, né? Eu nunca gravei esse versículo, mas é tudo por ele, para ele, o meu dele, tem a ver com ele. Para ele são todas as coisas. Eu nunca gravei esse versículo, mas é por meio dele, irmão. Para ele são todas as coisas. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, não tem nada a ver com nós. Tem a ver com ele. Amém ou não amém? Amém. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ora pedindo só o necessário, irmãos. Ora pedindo só o necessário. Deixa o acréscimo com ele. Deixa o acréscimo com ele. Ora só pedindo o necessário. Necessário para Salomão foi sabedoria. E ele pediu sabedoria, ele foi o homem mais rico da terra. Pede só o necessário, deixa o acréscimo com Deus. Pede o necessário, seja santo. Pede o necessário, tenha intimidade. Pede o necessário, vem para o culto. Pede o necessário e obedece, porque ele é um Deus de acréscimo. Aleluia. Você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Não se incomoda, irmão, não se incomoda. Pede só o necessário. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas. Fala para o teu irmão, quer ser perdoado? Não vou deixar passar nada. Fala para ele, perdoa. A lei da semeadura, amém ou não amém? Ah, Senhor, me perdoa, tá ruim. Eu sei que tem pecado aqui, tá ruim. Tá tudo dando errado porque, Senhor, eu estou vacilando.
Tá, irmão, você já pediu perdão, mas tu está perdoando quem te fere? Tu tem perdoado quem te magoa? Tu tem perdoado aquele teu vizinho abençoado? Aquele teu amigo de trabalho abençoado? Você tem perdoado o irmãozinho da igreja que você ficou sabendo por terceiro que falou mal de você? Às vezes não é nem verdade, é fofoca falsa. Fofoca fake. Fake news puro. Aí você está cheio de amargura, de bico e não quer falar com teu irmão nem sabe por quê. Fala pro teu irmão, perdoa. Perdoa. Fala pro teu irmão, pai não é só teu. O pai é nosso. Glória, nunca seremos perdoados se não tivermos condição de perdoar. Meu Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos. Não, tem crente que não faz essa oração, porque o que ele quer é ser tentado. Porque não quer ser tentado, ele quer ceder à tentação. Ele fica irritado quando a tentação não vem, porque ele não peca se ela não vir. Então essa oração ele não faz. É a crente que não quer se santificar. Amém? Então ore, Senhor, me dê condição de viver uma vida santa, de viver uma vida pura, uma vida que te agrade. Aleluia. Eu quero te agradar, tu és meu pai. O pastor falou aqui, irmão, na linguagem de um bebê, quando fala Abba Pai, né? No qual clamamos Abba Pai. Agrade o teu Senhor, irmãos. Agrade-te do Senhor. Ele considerar o desejo do seu coração. Amém? Você recebeu essa palavra, diga glória a Deus. Recebeu, diga glória a Deus, irmão. Receba essa palavra, irmão, na tauba do seu coração.